Olá, sou o Dr. Rafael Amaral de Castro e hoje vamos falar dos bloqueadores do EGFR. Em diversos tipos de câncer, o receptor do fator de crescimento epidérmico, ou EGFR, é frequentemente ativado de forma inadequada, levando ao crescimento celular descontrolado, como por exemplo aqui no cólon e em tumores de cabeça e pescoço. Os bloqueadores de receptor de crescimento endotelial, bloqueadores de EGFR, como o cetuximab e panitumumab, ambos membros da classe de medicamentos chamados anticorpos monoclonais, foram desenvolvidos especificamente para bloquear o EGFR, bloqueando assim o crescimento tumoral e induzindo a regressão do tumor. Pegaremos como exemplo nesse vídeo os 5 mecanismos de ação do cetuximab. Essa droga é aprovada para tratamento de cólon sem mutação do KRAS ou NRAS, ou seja, KRAS selvagem ou wild type. Todavia, também é aprovada para tratamento de tumores de cabeça e pescoço, independente da mutação do KRAS. Mais recentemente, foi aprovada para uso em conjunto com encorafenib para aquelas com mutação do BRAF V600I, que são etapas da cadeia proliferação iniciada pelo receptor EGFR que passaremos a descrever a seguir. A proliferação e sobrevivência das células cancerígenas envolvem a ligação dos fatores de crescimento epidérmico, ou EGFs, em seus receptores. Isso desencadeia cascatas intracelulares da sinalização do EGFR, levando à ativação de genes que impulsionam o ciclo celular e a mitose, tais como o KRAS, o NRAS, o BRAF e o MET. O cetuximab é especificamente projetado para se ligar ao EGFR e inibir essa sinalização, induzindo assim a parada do ciclo celular das células cancerígenas e interrompendo sua proliferação. Além disso, cetuximab suprime os sinais de sobrevivência necessários para as células cancerígenas. Quando as células cancerígenas passam pela transição epitélio-mesenquimal, ou EMT, sua expressão de moléculas de adesão é modificada, permitindo assim a migração. Novamente, o receptor de EGF desempenha um papel fundamental nesse processo. Ao se ligar a esses invasores, o cetuximab dificulta sua mobilidade e invasividade, prevenindo assim a disseminação de metástases tumorais. Além disso, e mais uma vez, devido à ligação do cetuximab ao EGFR, a célula não recebe o sinal de sobrevivência necessário e entra em apoptose. Como todas as células tumorais necessitam de oxigênio e nutrientes. Contudo, devido ao seu crescimento maligno contínua, novos vasos sanguíneos são necessários. Assim, as células neoplásicas, produzindo vários fatores pró-angiogênicos, são capazes de desencadear e conduzir o brotamento de novos vasos sanguíneos a partir dos existentes próximos, um processo que também depende da sinalização do EGFR, conhecido como efeito paráqueo. Ao contrário dos inibidores convencionais de VEGF, o cetuximab bloqueia a angiogênese na fonte, já nas células tumorais. Além disso, o cetuximab não bloqueia apenas a expressão de VEGF, mas também de outros fatores de crescimento vascular, como por exemplo a interleucina 8. Na corrente sanguínea, cetuximab pode se ligar às células natural killer, ou células NK. Em contraste com anticorpos IgG2, o anticorpo IgG1 do cetuximab é capaz de induzir citotoxicidade celular dependente de anticorpos, ou ADCC. Pelo seu caráter específico ao EGFR, cetuximab designa as células cancerígenas como alvos para essa reação imune. Consequentemente, as células NK reconhecem as células tumorais que expressam EGFR, transmitindo a elas o sinal fatal que ativa seu próprio programa de morte celular, a apoptose. À medida que tratamentos clássicos contra o câncer, como agentes citotóxicos, são usados e reutilizados, algumas células cancerígenas tornam-se resistentes. Assim, cada vez menos células morrem após os ciclos sucessivos de terapia. Contudo, um dos múltiplos processos que causam essa resistência a múltiplos medicamentos é o reparo do DNA, um mecanismo que depende da sinalização do EGFR. Novamente, ao bloquear o EGFR, o cetuximab inibe esse reparo do DNA.
Dessa forma, essa droga atua de forma sinérgica com a quimioterapia para induzir mais células tumorais à apoptose, mas é a sinergia e a atuação direta dos 5 mecanismos de ação do cetuximab que fazem a diferença. Consequentemente, os 5 mecanismos de ação do cetuximab atuam unidos e diretamente contra as células cancerígenas, proporcionando assim um meio muito eficiente de combater o câncer. Assim terminamos esse vídeo, mas convido a todos a visitarem o site da neoaccess.com.br, feito para pacientes, e www.oncopraxis.com.br para profissionais de saúde. Lá temos aulas, fluxogramas e textos completos na área de oncologia.